pessoa linda que chegou aqui a esse vídeo. Já quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, eu vim aqui para te dizer que Jesus Cristo, Ele te ama e marcou esse encontro aqui com você para falar com você através desse vídeo, nessa plataforma digital. Isso mesmo. Jesus, ele marcou esse encontro aqui com as nossas vidas. Ele tem uma palavra para falar com as nossas vidas aqui nesta hora. Então, eu já te convido, não sai desse vídeo até Jesus falar com você, até você entender a mensagem que ele tem para a tua vida. Porque você tem indagado ao Senhor, tem dito: Senhor, porque eu tenho sido praticante da tua palavra e as bênçãos que o Senhor fala comigo por meio da sua palavra não são palpáveis na minha vida. Não tem se feito existir na minha vida. Há uma escassez na minha vida, há uma sequidão na minha vida. Há uma necessidade de existência, de bênçãos da parte de Deus, de oportunidades da parte de Deus na minha vida. E você tem essa necessidade de entender o que está faltando, o que é necessário, aleluia. Aleluia, para que essas bênçãos se façam existir, porque assim foi na criação. Deus, por intermédio da sua palavra, aleluia, que é o verbo, que é o Senhor Jesus, ele cria todas as coisas. E essas coisas se tornam palpáveis, elas se fazem existir, né? Elas são, aleluia, chamadas à existência no reino espiritual, no mundo do espírito, e depois elas existem. E Deus cria todas as coisas, e Deus quer criar na minha vida, quer criar na tua vida, quer fazer existir coisa nova, quer mudar as situações, quer trazer bênçãos, quer tratar também com o homem, ele também quer tratar com a mulher. Aleluia, glórias a Deus, porque como o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 6, primeiro buscai o reino. Então, por que Jesus está dizendo isso para a gente, primeiro buscar o reino? Porque ele quer tratar primeiro com o nosso caráter, com o nosso comportamento, com o nosso ponto de vista. Esse é o ponto de partida. E daí, ao ponto que ele vai tratando com o nosso caráter, nós vamos ficando mais parecidos com o Senhor Jesus, mais parecidos como um cidadão do reino. E aí ele começa a nos abençoar e nós começamos a ser co-herdeiros, já aqui nessa existência mesmo, porque em parte já somos cidadãos dos céus. Aleluia, mas para sermos em parte cidadãos do céu, já aqui nessa existência, nós precisamos começar a ser um cidadão do céu. É isso que está sendo mais proposto por Deus aqui nesse momento. Você observa lá em Deuteronômio, no capítulo, quando Moisés está dando as bênçãos, ele diz: se tu obedeceres, as bênçãos te seguirão. Aleluia. E você diz: mas eu estou obedecendo. E o que é que está faltando para as bênçãos me seguir? O que está faltando é Deus mudar dentro de nós o nosso caráter ao ponto do que nós estejamos, aleluia, glórias a Deus, nos parecendo com o nosso mestre, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Mais parecidos, mudados. Ele quer mudar a gente, ele quer nos fazer cidadão dos céus. Essa é a proposta de salvação, de libertação, de transformação de vidas. E aí, quando nós estamos, olha, em obediência, isso é obediência. Obediência a sermos cidadãos dos céus, aleluia, termos um novo nascimento. E aí as bênçãos vão nos seguir. Observa, eu estou aqui com uma versão reformada, é uma versão que traz um prisma de um ponto de vista, segundo o reformador Martinho Lutero. Ele traz várias versões aqui, opiniões e ensinamentos. É uma Almeida Revista Corrigida. Eu dou essa dica de leitura bíblica que vale a pena, é muito interessante. E já te convido para abrir aí a tua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui aberta, já estava estudando aqui a palavra do Senhor em Mateus 18 e o versos 21 em diante. O Senhor Jesus está tendo um diálogo aqui com Pedro, e eles já entraram na Galileia, estão na Galileia, e mais precisamente aqui estão em Cafarnaum. E Pedro, ele fica querendo, tanto Pedro como os outros discípulos, querendo obter conhecimento do reino.
E é o que nós estamos fazendo aqui também nesta hora, querendo obter conhecimentos do reino. E há um diálogo aqui bem interessante, que eu quero chamar a tua atenção, que aqui no Mateus 18, 20, 21 e diante, quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E que história é essa aqui? 70 vezes 7? Pedro era um judeu, irmãos. E Pedro entendia perfeitamente o que o Senhor Jesus estava falando com ele, estava tratando com ele. É mesmo assim que nós não precisamos ser só ouvintes da palavra e praticar de uma forma a qual achamos que estamos praticando de uma forma correta, não. Nós devemos entender qual é a vontade de Deus para a prática da sua palavra e nos adequarmos à vontade de Deus para praticar. O que está faltando em nós é sermos mais meditadores da palavra de Deus. Sermos menos ouvintes e mais meditadores. Abrir mesmo a nossa Bíblia, querer buscar mesmo, ter o conhecimento, buscar, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, as respostas a qual necessitamos para mudar a nossa realidade. Não ir, aleluia, no que fulano fala, no que ciclano fala, não, porque eu tenho o Espírito hoje para me ensinar e te ensinar, e tem a palavra de Deus. Muitas vezes o que nossos irmãos estão nos ensinando é bênção, mas devemos buscar o que os irmãos estão nos ensinando, principalmente na casa do Senhor. E principalmente, aleluia, querermos nós mesmos pagarmos o preço do entendimento e do aprendizado da palavra de Deus e da vontade de Deus para fazer aquilo que Deus deseja que nós realizemos. Nós somos uma pessoa individual para Deus e temos livre-arbítrio e atitudes que estão cooperando com Deus e com o reino e com o nosso próximo. Aí ficamos muitas vezes bebendo de fontes, né, aleatórias, sem saber de onde vem aquele irmão, sem saber de onde vem aquela fonte, e aí a nossa vida não acontece porque aquilo não foi uma palavra ungida. Esta é uma palavra ungida. Pedro estava buscando na fonte, que é o Senhor Jesus, o conhecimento, o entendimento para a vida dele. E é isso que o Senhor Jesus ele quer nos chamar, nos ensinar, nos despertar nesta hora, para nós começarmos a querer também buscar na fonte. A fonte é aqui a palavra, a fonte é o Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. E Pedro, como bom judeu, entendia o que o Senhor Jesus estava falando. Olha, 70, esse número 70 para os judeus é um número bem significativo, irmãos. Bem significativo. Vamos entender por que é bem significativo. Vamos para um outro momento aqui da história bíblica, da mensagem da palavra bíblica. Aqui já em 2 Crônicas 36. Eu já estava aqui também, já deixei fácil para essa leitura, mas dá tempo você abrir aí e a gente lê junto. 2 Crônicas 36, o 21, que diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Que coisa, né? 70 anos. Por quê? Porque Deus usou o profeta Jeremias, aqui nesse momento da leitura bíblica, em 2 Crônicas 36, 21, para profetizar a nação de Israel, que estava aposta, a nação aposta. Era uma nação que estava no templo, estava oferecendo sacrifício, mas estava apóstata do Senhor. Ou seja, não tinha mais fé em Deus. Aleluia, glórias a Deus. E não estava tendo um novo nascimento, um comportamento espiritual. E o que Deus queria era que o seu povo se parecesse com ele, que tivesse um comportamento espiritual. E a nação de Israel não estava tendo um comportamento espiritual. Estava recebendo muitos ensinamentos de fontes aleatórias que aquelas nações que os rodeavam se
introduziram em seu meio, e esses comportamentos humanos os afastaram de comportamentos espirituais. Porque eles não estavam mais buscando na fonte, estavam buscando nas fontes aleatórias fáceis que chegava para o seu cotidiano. E continuavam com os mesmos costumes, mas o seu comportamento espiritual diante de Deus tinha sido modificado. Aleluia, glórias a Deus. Então eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Até que os seus sábados, que eles não estavam observando mais, não estavam separando mais para Deus o tempo de Deus, o meditar na palavra, o buscar um comportamento espiritual, buscar ser uma pessoa espiritual, buscar dar para Deus o tempo de Deus, o que Deus nos criou para sermos. Aleluia, glórias a Deus. Não, eles estavam vivendo suas vidas de uma forma natural e sem se preocupar com os detalhes a qual Deus queria que eles observassem. Então Deus mandou eles 70 anos para o cativeiro para eles meditarem. E era povo de Deus? Era povo de Deus. Estavam oferecendo sacrifício no templo? Estavam oferecendo sacrifício no templo, mas não eram mais homens espirituais. Então, quando o Senhor Jesus está falando com Pedro aqui, ele está se remetendo ao ano do jubileu. Aleluia, glórias a Deus. Esse comportamento espiritual aqui que Jesus está ensinando para Pedro é algo novo, é algo inédito e que não tinha sido, porque 7 vezes 7 é quando, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, é quando se há, dentro da cultura judaica, o dia do perdão, o dia. Deixa eu explicar para você entender. Jesus está dizendo aqui, voltando para Mateus. Aleluia. Mateus, relembrando Mateus 18, aqui agora, o 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus, quando a gente entende, quando está estudando o ano do jubileu, que o ano do jubileu é exatamente essa conta, 70 vezes 7. E nesse ano do jubileu, tudo aquilo que tinha sido de propriedade, a propriedade entre os judeus, elas não poderiam ser vendidas, porque elas pertenciam a Deus. Então, o que é que eles faziam? Se acaso houvesse sido perdida uma propriedade, no ano do jubileu, esse 7 vezes 7, que dá 49, que é justamente no ano 50, todas as dívidas teriam sido pagas. Todas as dívidas humanas teriam sido pagas. Aleluia, glórias a Deus. Mas observe que a conta que Jesus vai dar para Pedro não é que a necessidade de perdão que nós devemos exercer é que seja apenas o perdão humano, não, mas que seja o perdão espiritual, porque esse aí, irmãos, só um homem espiritual tem a capacidade de dar, porque ele vai lembrar a Pedro o período do cativeiro de Israel, dos pecados de Israel que Deus perdoou. Então ele vai lembrar a Pedro que para Deus perdoar, precisa que o homem também perdoe. Mas precisa que o homem espiritual perdoe, porque o homem espiritual perdoa, mas ele se livra do fardo. Aleluia, glórias a Deus. E muitas vezes carregamos fardos, aleluia, mágoas, dores dentro de nós, da nossa alma. Muitas vezes a nossa alma está pesada, o nosso coração está pesado, porque não liberamos o perdão espiritualmente. Aleluia, glórias a Deus. E daí, aquele peso nos impede de uma comunhão completa com Deus. Você está entendendo? Jesus estava lembrando a Pedro dos pecados absurdos que a nação de Israel estava cometendo.
E Deus perdoou e refez a comunhão com Israel e estava dando a eles a oportunidade de serem cidadãos do reino. Aleluia, glórias a Deus. Mas para que eles sejam cidadãos do reino, eles têm que deixar de agir de forma humana para agir agora como homem e mulher espiritual. E aí a comunhão é estabelecida, porque é pelo Espírito Santo essa comunhão hoje. Aleluia, glórias a Deus. Então, por algum impedimento, aleluia, a nossa comunhão pode não estar estabelecida com Deus. Para refletir aí. Para refletir aí. Homem e mulher de Deus que chegou aqui a este vídeo. Você está dando para entender? Aleluia, glórias a Deus. Era preciso, aleluia, que Deus, aleluia, levasse o povo 70 anos para o cativeiro para a comunhão ser novamente estabelecida. Mas aqui o Senhor Jesus já tinha vindo aqui em Mateus. Aleluia, glórias a Deus. E o que é que ele estava querendo falar com Pedro? Dizer para Pedro, dizer para mim, dizer para você nesta hora. É que, aleluia, a comunhão através dele já foi estabelecida. Agora nós precisamos ser cidadãos espirituais, cidadãos do céu. Aleluia, glórias a Deus. E liberar as dores, liberar, nascer de novo. Ter hoje um encontro com Deus verdadeiro para abrir nossa alma e até declarar para Deus as coisas mais escondidas que estão dentro delas e queremos esquecer, queremos entregar para Deus. Aleluia, glórias a Deus. E perdermos o domínio sobre isso. Aleluia. Deixarmos de querer ser vingadores, de querer torcer contra, de querer, aleluia, glórias a Deus, querer que o outro se dê mal, aleluia. Porque nos decepcionou, aleluia. Porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes podemos querer essas coisas escondidas no nosso coração, mesmo que não aceitamos, mas estamos gerando a energia da dualidade, irmãos. Não só na energia do bem, mas na energia do bem e do mal. E isso nos impede de uma comunhão com Deus. Essa dualidade tem que sair das nossas vidas. É a energia que nós devemos gerar agora, é a energia do bem. Porque o mal agora saiu das nossas vidas. Não temos mais que querer, aleluia, nenhum pensamento contrário ao que Deus espera de nós. Aleluia. Porque quando nós geramos na energia do bem e desejamos o bem para aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa ainda não seja uma pessoa boa, mas aquela energia do bem que nós estamos gerando para ela vai ter um efeito espiritual na vida dela. E Deus também quer ela para o reino. Aleluia, glórias a Deus. Mesmo que não dá para ter um convívio, porque a pessoa é muito contrária às nossas opiniões, mas nós devemos estar em oração e perdoar verdadeiramente e termos uma vibração energética para aquela pessoa, de energia mesmo, do bem. Eu quero que Deus salve, mas é verdadeiro. É aquele que nós geramos, que só Deus vê. É uma comunhão virtual, de verdade, que só Deus vê. E podemos não estar nesse nível, mas Deus quer esse nível de nós. Aleluia, glórias a Deus. E aí, as bênçãos vão chegar para nós, porque virtualmente estamos em comunhão com Deus. E quando estamos em comunhão, vamos estar mais sensíveis ao Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. E aí coisas novas vão acontecer, coisas boas, coisas eternas vão, aleluia, começar a chegar nas nossas vidas, porque o projeto de Deus na nossa vida é eterna. É eterno. Aleluia. Vamos continuar meditando nessa palavra. Eu espero que eu tenha trazido uma boa palavra para a tua vida e eu espero que você continue meditando aí, fazendo introspecção, deixando Deus te usar, aleluia, para outras vidas também, aleluia. Se você gostou, compartilhe essa palavra, aleluia, glórias a Deus. Vai ser bênção, é de bênção. E Deus, Ele quer fazer uma obra com todos. Aleluia, glórias a Deus. Tem muita coisa para a gente continuar aprendendo com Deus, com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso mestre e Ele tem muito para nos ensinar. Um beijo no coração, que essa palavra te abençoe, te ajude, te transforme, te dê novos horizontes, que essa palavra, aleluia, unja aí a tua vida, aleluia, de uma forma a você querer estar na comunhão da palavra, buscar na fonte, aleluia, que ela seja uma inspiração, aleluia, e seja uma nova,
aleluia, direção espiritual para as nossas vidas e para a tua vida. Amém? Cheiro no coração e a gente continua se encontrando aqui. A paz do Senhor.